Então, agora nós vamos para os tipos de coesão, tá certo? Então, de que forma eu posso tornar um texto coeso? Quais são os mecanismos que eu tenho? Então, eu tenho, por exemplo, o mecanismo referencial. O que é o referencial? É aquele em que eu utilizo sinônimos, advérbios, adjetivos, pronomes para substituir o termo que já foi mencionado. Então, por exemplo, no texto ele fala da menininha e ele substitui menininha por netinha, ela, a menina, a garota, a jovem. Todas essas palavras se referem à mesma pessoa. Ele não fica repetindo o tempo todo menina, 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 ou a pequena vendedora de fósforos, a pequena vendedora de fósforos. Se ele fizesse isso, o texto seria muito chato. Ele faria sentido, que é o que nós chamamos de coerência. Faria sentido, mas seria uma leitura muito cansativa, tá certo? Então, na referência, vocês vão ter um monte de exemplos desses no texto, como evitar a repetição das palavras. Então, eu não vou ficar aqui explicando cada ponto desses, porque os exemplos estão bem explicadinhos. Então, quando eu uso referência, eu substituo uma palavra por outra, certo? Essa palavra já pode ter sido mencionada, como ela ainda pode ser mencionada mais à frente, tá? Então, pode ser uma retomada, ou seja, estou me referindo a um termo já mencionado, ou pode ser um anúncio, um termo que ainda vem, tá? Só para vocês saberem, caso vocês encontrem em pesquisas ou coisa assim, isso eu chamo de anáfora e catáfora. Não precisam memorizar essas palavras. A anáfora, ela se refere a algo que eu já mencionei antes, tá? E a catáfora, aquilo que ainda vai ser mencionado. Só para vocês terem um exemplo aqui no texto, ele fala assim, por exemplo, logo no início, né? Logo no início da segunda página. Sobre a mesa, havia um belo e suculento ganso assado no vapor, recheado com maçãs e ameixas. De repente, como mágica, a ave pulou do prato e cambaleou pelo chão com uma faca e um garfo espetados em seu peito em direção à menina. Essa menina quem é? Ela já foi mencionada anteriormente, então nós já sabemos que é a pequena vendedora de fósforos. Isso aqui eu chamo de anáfora, certo? Por quê? Eu já falei quem é essa menina. Naquele instante, porém, o fósforo se apagou e lá estava a garota. Lá onde? Novamente diante da parede grossa e fria. Então, esse lá se refere ao que ainda vai vir, que é a parede grossa e fria. Isso eu chamo de catáfora, tá? Eu só tô explicando isso porque vocês vão se deparar com essas palavras em outras fontes, para vocês saberem o que significa, tá? Mas não precisam memorizar agora, nesse instante, precisam saber o que é. Então, a repetição de palavras, ela pode ser evitada e a coesão do texto pode ser bem feita se eu utilizar substituições no lugar de substituições para termos aos quais eu vou me referir muitas vezes no texto. Nesse caso, a menina é a personagem principal. O texto é narrativo, é um conto, ele gira em torno dela. Eu vou me referir muitas vezes a ela. Então, eu preciso substituir o que se refere a ela por palavras diferentes para que o texto não seja chato, certo? Um outro tipo de coesão textual é aquela que se forma por hiponímia ou hiperonímia, tá certo? Então, a hiperonímia, como o nome já nos ajuda a lembrar, ela se refere àquilo que é mais amplo. A hiponímia se refere àquilo que é mais específico. Uma é o contrário da outra. Então, vamos supor que eu vá escrever um texto que fale sobre plantas, porque eu gosto de plantas. E aí eu explico que as plantas são seres vivos, muito belos, eles trazem harmonia e beleza a um ambiente. Você pode cultivar plantas onde você quiser. Existem plantas de todos os tipos e gostos. Existem plantas que suportam... Vejam quantas vezes eu repeti a palavra plantas, certo? Plantas é um hiperônimo, é uma hiperonímia, ou seja, é um termo que abrange um monte de outros. Então, eu posso substituir quando eu falo plantas. Quem gosta de plantas já pensa em vários tipos,
certo? Então, vamos supor que eu falei em plantas e alguém pensou em suculentas. Outro já pensou em pendentes. Outra pessoa já pensou em... deixa eu pensar aqui em um tipo de planta. Então, eu falei suculentas, pendentes, folhagens, certo? Então, cada pessoa pensou, talvez, em um grupo diferente de plantas. Esses grupos menores aí, por exemplo, as suculentas e as pendentes, eu já chamo isso de quê? De hiponímia. Por quê? Porque eu já me refiro a um grupo mais específico, certo? Se eu falo plantas, você pode imaginar trepadeiras, pendentes, suculentas. Se eu falo em suculentas, eu já reduzi. Você já não pode pensar em um monte de outros tipos de plantas. Então, isso é hiponímia. Mas eu ainda posso reduzir isso ainda mais. Então, eu posso falar da jade, a dedo de moça. Isso aí é o quê? São plantinhas específicas dentro do grupo das suculentas, certo? Então, o que é a hiperonímia? É quando eu me refiro a um grupo grande. Vou falar de algo mais fácil de compreender. O esporte. Esporte é uma hiperonímia. Por quê? Porque quando eu falo esporte, você pode pensar em futebol, vôlei, basquete, esgrima, certo? Qualquer uma dessas coisas estão dentro do quê? Da hiperonímia esporte. Agora, se eu falo, por exemplo, de vôlei, basquete, futebol, esgrima, isso é a hiponímia, ou seja, é o que é de mais específico dentro do grupo esportes, tá certo? Então, isso aí eu chamo de coesão lexical, eu substituo, ao invés de ficar repetindo, por exemplo, o futebol, o vôlei e o basquete são esportes muito conhecidos. O futebol, o vôlei e o basquete são ensinados nas escolas a partir de tal série. O futebol, então, ao invés de repetir essas 3 palavras o tempo todo, eu substituo essas 3 por esportes. Esses esportes, ou seja, eu já substituí uma vez por algo que vai evitar essa repetição. Eu posso, então, depois trocar esportes por práticas. Já é uma outra palavra que eu estou usando para substituir, tá certo? E aí, por aí vai. Então, vamos ver aqui agora um outro tipo de coesão. A coesão também pode ocorrer por elipse. O que é a elipse? É quando eu oculto uma palavra que não vai me fazer falta, certo? Lá no iniciozinho do texto da gente aí, que introduz a atividade dessa quinzena, eu coloquei assim: vamos tratar nessa quinzena e na próxima a macrocompetência amabilidade. Então, veja, eu coloquei assim, vamos tratar nessa quinzena e na próxima. Eu não escrevi de novo próxima quinzena. Isso aí, então, eu chamo de elipse. Você já sabe que quando eu estou falando de próxima, eu estou me referindo à próxima quinzena que já foi mencionada anteriormente. Eu não substituí, eu não utilizei uma palavra mais ampla ou mais específica. Eu simplesmente não coloquei, eu omiti, porque essa palavra aí é desnecessária, tá certo? Então, vou ler de novo. Vamos tratar nessa quinzena e na próxima a macrocompetência amabilidade, que envolve uma abordada anteriormente. Então, que uma abordada anteriormente? E outras duas, respeito e confiança. Outras duas o quê? Tá certo? Então, nós estamos falando do que aqui, anteriormente? De competências socioemocionais. Então, vocês já sabem disso, eu não preciso escrever novamente essas palavras, tá certo? Então, vamos lá. Retomando. Então, esse é um outro caso em que acontece aí a coesão textual. É o caso da elipse, onde eu não repito, não escrevo a palavra, não substituo por outra, não utilizo nada, eu simplesmente tiro, ok? E temos, por fim, a coesão sequencial. Essa coesão sequencial é a que é utilizada, é a que se dá, né, pela utilização de conectivos, certo?
o uso de conjunções ou expressões que dão sequência aos assuntos, que dão ideia de continuidade ao texto. Você provavelmente já escreveu o texto e no final dele você colocou assim, concluindo, ou então, por fim, enfim, certo? Essas são palavras que dão essa ideia de coesão sequencial. Então, ela utiliza, por exemplo, embora, logo, com fim de, certo? E no material também vocês têm alguns exemplos desses tipos de palavras que fazem dão essa ideia. Finalmente, certo? Como eu ia dizendo na fala, né, na conversa do dia a dia, então, como eu ia dizendo, certo? Isso é a ideia do quê? De coesão sequencial, da ideia de continuidade, tá certo? Que geralmente é utilizada, ela se dá pela utilização de conjunções, certo? Que são as palavras que ligam orações. Então, se eu quero dar a ideia de continuidade, eu utilizo palavras ou expressões de transição. Eu estou escrevendo o meio de um texto. Além disso, do mesmo modo, ainda por cima, certo? Isso dá a ideia do quê? De que eu estou falando de alguma coisa anterior e estou dando continuidade. Ainda vou falar mais um pouco para frente, certo? Conclusão, enfim, dessa forma. Então, quem está lendo ou quem está me ouvindo já pensa assim, tá concluindo a ideia. Daqui a pouco ele termina de falar. Tempo, né? Imediatamente, certo? E assim vai. No material tem um monte de exemplos sobre isso. Então, pessoal, lá no finalzinho tem a conclusão. Um texto com coesão textual é um texto que tem uma lógica, de forma que os elementos dele se complementem de forma harmoniosa. Em outras palavras, esse tipo de mecanismo faz com que as palavras e as frases de um texto sigam uma ligação, certo? Em linhas gerais, a coesão é isto, é a ligação, tá? Como ela acontece? Aí tem todo o material explicando direitinho qual é a ideia de se formar um texto coeso, de se escrever ou se falar. É a compreensão de todo o contexto da história, certo? Então, para você que pensa em prestar concurso futuramente, em entrar em algum cargo público por meio de prova, o Enem, ou coisas do tipo, é importantíssimo você fazer muito bem uso da coesão na hora de produzir o seu texto, certo? Então, leiam o material com calma, leiam com tempo, e vocês vão ver aí que essa explicação vai ajudar, mas o material vai acrescentar muito mais informação a vocês, tá bom? Então, bons estudos, foquem-se aí no futuro de vocês, não desistam, pelo contrário, sigam em frente. Beijos!